Então, nós vamos começar com a parte mais básica, tá? Então, se você já sabe o básico de Word, esse vídeo de hoje não vai ser tão importante para você, então não vai te ajudar tanto, mas aquelas pessoas que estão começando mesmo do zero, eu estou fazendo faculdade e eu não manjo muito de computação, eu nunca fiz curso, ou já fiz curso, mas não me lembro mais, ou o meu Word agora está atualizado, enfim, eu vou tentar passar para vocês o básico hoje, como eu disse, e nos próximos vídeos eu vou esmiuçar tudo sobre a monografia. Eu vou trazer o passo a passo, desde como numerar. Gente, numerar a monografia não é muito fácil, tá? Então, é importante você saber numerar, porque não são todas as folhas que podem ser numeradas. Você tem que saber a partir de onde que pode aparecer o numerinho, né? Um númerozinho no canto superior ou inferior da página. Então, você tem que saber de onde começa a numeração, como que é feita essa numeração, porque depois, posteriormente, você vai ter que colocar essas páginas num índice, né, ou sumário, né, geralmente na monografia se chama sumário, então você vai ter que saber passar depois todo o conteúdo da sua monografia para esse sumário. Tem como fazer isso no Word com uma forma bastante técnica do próprio Word, você não vai ter que fazer tudo manualmente, certo? Então é bem mais rápido e fácil e prático, mas você precisa saber fazer isso, e é o que eu vou passar aí para vocês durante os próximos vídeos. Eu vou esmiuçar a monografia desde o início até o fim, tá? E hoje eu vou só apresentar para vocês esse vídeo e falar para vocês que esse canal é um novo canal. Eu tenho outro, só que não é sobre a vida acadêmica, coisas sobre direito. Eu sou formada em direito, então eu vou trazer bastante coisa sobre OAB, sobre concurso público, principalmente concurso público relacionado a áreas policiais. Eu gosto bastante de direito penal e processo penal, então eu vou trazer bastante coisa sobre isso. É lógico que também vou trazer sobre as outras matérias, porque está tudo relacionado, né? Você que estuda direito sabe bem que todas as matérias são relacionadas. Então eu vou trazer um pouco disso aqui para o meu canal, tá? Então, se você que é formado em direito, você que está se formando, você que está pensando em entrar no curso de direito, eu também vou trazer um vídeo aqui explicando por que você tem que fazer direito, o que você tem que saber antes de fazer o curso. Enfim, eu vou trazer bastante coisa aqui para esse canal, e se você se interessa por essa área, não deixe de se inscrever e curtir os próximos vídeos, curtir esse vídeo se você gostar, se te ajudar, e ficar esperando aí os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, se você realmente tem interesse nessa área, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui tá todinho bagunçado, gente, vocês podem ver aí, tá bem bagunçado. Então eu pesquisei algumas coisas sobre o que é monografia. Então a monografia, ela é derivada de duas palavras gregas, né, que é monos e graphein, né? Monos é e graphein é escrever. Então você vai escrever um trabalho, né? É um trabalho específico, né? De um tema específico. Então você vai ter que abordar esse tema, e não só isso, você não vai simplesmente copiar as coisas que você encontrar na internet ou em livros, enfim. Você vai ter que não dar um juízo de valor, mas explicar para sua banca aquilo que você entendeu do que outras pessoas já falam, entendeu? Nos próximos vídeos eu vou estar falando de forma mais clara sobre isso. Eu fiz essa colagem aqui dessas informações somente para estar apresentando para vocês essa configuração inicial, que também é bastante importante, que vai te deixar mais a par de como que funciona uma formatação de monografia, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que a monografia, geralmente, ela não pode ter letras muito diferentes, tipo assim, vamos ver aqui. Por exemplo, tem essas letras Algerian, Arial, Ronded, Best, Crichi, esse nome esquisito aí. Enfim, essas palavras, essas formas de letras aqui não são aplicadas na monografia, tá? Então, o padrão de monografia ou é Times New ou é calibre,
tá? Tem essa aqui que é a calibre, né? Então você vai selecionar todo o texto. Se você quiser selecionar ele por completo, por exemplo, você quer formatar só um parágrafo, você clica com o cursor, clica com o mouse e arrasta o cursor. Você vai selecionar só um. Mas no meu caso eu quero formatar ele por completo, todo o texto. Então eu vou dar um Ctrl T. Nesse Ctrl T vai selecionar todo o texto e aqui, que está apagado, por quê? Porque tem letras de todos os formatos aqui e por isso ficou dessa forma. Então eu vou colocar ou calibre, essa aqui, ou Times New. Eu sempre uso Times New, mas se você quiser usar calibre, pode usar. Não pode ser outras letras, tá? Não pode ser aquelas letras rebuscadas, tem que ser um padrão específico de livro, né? Você não vê livro com letras no corpo do texto, aquelas letras todas cheias de voltinha, essas coisas, não existe. Então, você tem que ver a sua monografia como se fosse um livro, como se você estivesse escrevendo para muitas pessoas terem acesso, tá? E no caso, algumas pessoas vão ter acesso à sua monografia, que no caso é a banca, né? A banca e seu orientador. Então, Ctrl T, já coloquei Times New, né? Times New Roman. Sempre, monografia sempre tem que ser justificado, né? Então, tem alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Sempre justificado, nunca deixa, sempre repara todos os parágrafos, seu texto todo, se está justificado. Tem que estar justificado. Aqui você percebe que essas palavras estão um pouquinho apagadas. Isso acontece muito quando você pega coisas da internet, né? Depois, posteriormente, eu vou falar sobre isso também. Citações, eu vou falar sobre as citações. Como que você pode fazer para colocar citações, quais as regras de citações, enfim, o limite de citações, tudo isso eu vou estar falando nos próximos vídeos. Então não perca os próximos vídeos, porque eu vou falar sobre tudo isso, tá? Então, quando isso acontece, o que você tem que fazer? Você tem que colocar tudo pretinho, né? E você pode ver que a maioria aqui tá tudo clarinho, ó. Essa tá certa e essa aqui tá mais claro. Percebe? Então, você tem que ir Ctrl T, já que tudo tá assim, né? Se fosse só uma parte, selecionaríamos só uma parte, mas não é o caso. Então, não é esse, tá? Esse aqui é sublinhado, é o realce do texto. Você vai aqui. Aqui que é a cor. Pronto. A cor ficou correta agora. Percebe também que tem letras de todos os tamanhos. 11, aqui já é... Aqui, ó, aqui já é 13 e não pode. Isso aqui não pode. Então, Ctrl T de novo, tá? Não precisa ficar tira, coloca, tira. É o que eu tô explicando pra vocês. Por isso que eu tô formatando, voltando, falando, volto lá. Mas não precisa. Se você... com o passar do tempo, o seu olho vai ficar clínico. Então, você vai ver o que tá menor, o que tá maior, onde você tem que diminuir, onde você tem que aumentar. E aí, você faz isso de uma vez só, se tiver como, né? Nesse caso, eu já poderia ter feito tudo isso ao mesmo tempo. Então, padrão de monografia, tamanho 12, tá? Tamanho 12. Eu acredito que não exista nenhuma norma específica de alguma faculdade que pode ser tamanho inferior a isso, né? Nas normas da BNT, o tamanho é 12, tá? Então, tamanho 12. E o título, Karina? O título tem que ser tudo maiúsculo? Não precisa ser tudo maiúsculo. Na verdade, nem pode ser tudo maiúsculo, né? Você tem que fazer o máximo possível para ficar parecida, sua monografia ficar parecida com um livro. Se possível, se vocês quiserem, peguem um livro, vão na biblioteca, peguem um livro e verifiquem como que é. Os textos, os títulos são tudo grande, mas eu tô falando não livro de história, tá, gente? Porque livro de história, geralmente, eles têm um pouco mais... são mais flexíveis quanto às regras. Mas tenta verificar aí em algum livro e ver como que é o padrão. O padrão é sempre o mesmo, né? Porque, por isso que é padrão, né, gente? Então, por exemplo, eu quero colocar todas essas... eu quero colocar esse título, vamos supor, é um título.
eu quero colocar somente as palavras iniciais com letra maiúscula. Não precisa apagar tudo e colocar só a primeira letra, assim não. E o resto minúsculo. Não precisa, tá, gente? Tem alguns macetes que a gente vai pegando com o passar do tempo, né? Com o uso do Word. Se você não usa muito o Word, você não vai saber. Mas se você fizer a sua monografia, eu tenho certeza que quando você terminar, você vai estar expert nas configurações do Word, tá? E é muito importante, né, gente? Muito importante. Então, você seleciona aqui o seu título, vem aqui nesse AA, clica nessa setinha, aqui vai estar escrito assim, ó, colocar cada palavra em maiúsculo. Pronto, já tá certo. Beleza? Não precisou você apagar e reescrever nada. Você simplesmente colocou. Claro que tem algumas coisas que você tem que adequar, tipo esse A aí, no meio não pode ficar maiúsculo, né? Mas é coisa boba, né, gente?